Fala galera, beleza? TM News na área, TM News com muita informação para a gente falar aqui de Vasco. Mas antes da gente começar o vídeo de verdade, vou pedir para você, solta o dedo no like, que isso ajuda muito a gente. E se inscreve no canal também. Não custa nada, só clicar aqui embaixo e inscrever-se, que você ajuda demais a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Bom, galera, vamos falar de Vasco, vamos falar de Vasco e Grêmio, vamos falar da venda da SAF. Vou dar uma cornetada no Euriquinho também e vamos falar de Michael, tá? Essas especulações que estão surgindo aí, eu fui atrás das informações e vou trazer aqui informações sobre o Michael também, se é verdade, se não é, então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pra cima. Lembrando, tá, que a promoção da Shirt Imports com a personalização Coutinho 11 só vai até hoje, tá? Hoje acaba a promoção. Lembrando, semana que vem, por conta do aumento do dólar, as camisas também aumentarão o preço. Então, né, infelizmente, aí não é culpa nossa, é culpa de quem está no poder. E aí vocês critiquem lá, porque senão a gente não vai ter prejuízo vendendo camisa, né? Bom, gente, vamos lá. Mas mesmo assim não vai aumentar tanto, tá, gente? O pessoal da Shirt Imports vai aumentar coisa de 20, nem 20 reais, tá? Coisa de 15 reais que vai aumentar por conta aí do aumento do dólar. Aumentaram os valores das camisas, então pouca coisa vai aumentar. Bom, galera, vamos falar aí, começar falando de Vasco e Grêmio, tá? Ontem tivemos jogo entre Corinthians e Grêmio. O Corinthians meteu a mão no Grêmio, né? O Grêmio foi garfado, foi roubado ontem, mas foi um 2-2 e por fim acabou ajudando o Vasco, né? O Vasco pode chegar à 8ª colocação, dependendo dos resultados. Bom lembrar, tá? Agora, o Vasco tem um jogo apenas a mais que o Atlético Paranaense e tem um jogo a menos que o Bahia. O Bahia que empatou com o Atlético Goianiense. Para a parte de baixo da tabela, se a gente for olhar aqui, os resultados não foram lá tão bons para o Vasco, tá? O Grêmio, apesar do empate, continua ali na zona do rebaixamento. O Fluminense também venceu. Rolar um pouquinho. Então o Vasco precisa ganhar esse jogo contra o Grêmio, porque senão vai vai revirar a chave e vai voltar a pensar no rebaixamento, tá? Renato Gaúcho, inclusive, deu um chororô ontem, falando: mas o Vasco não jogou essa rodada, vão ter uma semaninha para. Começou o chororô do. Eu gosto muito do Renato Gaúcho. Eu acho que o Renato Gaúcho é um puta de um técnico, mas chora pra cacete, né? Se fosse só o Vasco que não tivesse jogado, tudo bem. Não jogaram Internacional e Fortaleza, Cuiabá e Vasco, Paranaense e Mineiro, Criciúma e Red Bull. 8 times não jogaram. Quase metade da competição não jogou e ele vai chorar pelo Vasco. Pelo amor, Renato, com todo respeito, meu amigo, mas não dá, né, cara? Vamos combinar? Não dá. Renato Gaúcho, você é um puta do treinador, você é um cara que, chegou em 4, 5 semifinais de Libertadores em sequência com o Grêmio, chegou em final de Libertadores com o Flamengo. Você é um cara foda, cara. Gosto pra caralho de você, acho que você é um baita técnico. Mas para de querer arrumar desculpa, irmão. O Jeromel tá suspenso, tá? O Paier vai voltar. Então tem muita coisa aí pro Renato chorar. Só que a culpa é da CBF, que fez um calendário de merda, não é culpa de ninguém. Ou melhor, é culpa do governo do Rio Grande do Sul. A cagada que aconteceu lá por conta das enchentes, né? Que se tivessem feito manutenção dos negócios lá, se tivessem prevenido, não tinha acontecido o que aconteceu, poderia ter acontecido alguma coisa parecida, mas não de uma proporção tão grande, né? Mas é culpa do governo do Rio Grande do Sul, vai brigar com eles. Então, Renato, não queira chorar, tá? Pega aí, treina teu time e vê o que vocês conseguem fazer. Teu time tem qualidade, mas o Jeromel tá suspenso. O Paier vai para Chapecó, tá? Mas o Watson tá fora. O Watson não vai para o jogo, o Watson que está há algum tempo aí reclamando de dores na posterior da coxa, está com alguns edemas ali, então vai ser poupado para esse jogo, para ver se na próxima partida contra o Atlético Goianiense já estará on, como diz aí. Então o time do Vasco poderá ter uma mudança aí com Paier, Emerson Rodrigues ou Alex Teixeira entrando no lugar do Watson. Então a provável escalação do Vasco será Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton, como sempre, Hugo Moura e Cocão e Coutinho, tá? O Coutinho deve começar jogando. Na ponta esquerda, o David vai ser mantido. Na direita, a gente vai ter aí essa escolha do Paiva, ou o Emerson Rodrigues, ou o Paier, ou o Alex Teixeira, que está muito bem fisicamente, e o nosso querido Vegete
lá na frente para tentar meter gols, que faz alguns jogos que ele não marca e ele já está se sentindo incomodado com isso, tá? Então o Vasco enfrenta o Grêmio lá em Chapecó, o Vasco vai para lá no sábado com um voo fretado e logo mais a gente vai ter narração aqui do TM News, o jogo que seria às 4 da tarde será às 7 da noite do domingo. Achei uma bosta essa mudança, detesto o jogo de domingo à noite, mas a gente vai ficar por dentro aí de tudo que está acontecendo. Vamos falar agora da venda da SAF, tá? Venda da SAF e depois a gente vai falar, antes da gente falar da venda da SAF, eu só quero relembrar, tá? Que o seu Eurico Miranda Júnior aí, o filho do Eurico, Euriquinho, quis tumultuar, né? Quis fazer a graça, falou que o Mina estava fechado e agora a gente ficou sabendo, né? Na verdade, a gente falou aqui em live, no mesmo dia que ele falou, que não tinha nada, que era tudo uma invenção, que ele queria aparecer, tudo aquilo que a gente já sabia, e foi confirmado aí que minhas fontes, as fontes aqui do TM News, mais uma vez estavam certas. Queria que tivesse? Não, preferia que o Euriquinho tivesse razão, que o Euriquinho tivesse certo. Mas mais uma vez aí o Euriquinho quis tumultuar. Por quê? Porque quer concorrer à eleição e quer sacanear com o Pedrinho. Por mim, eu, se fosse o Pedrinho, chegaria, abriria uma reunião, uma sessão extraordinária lá na sessão de beneméritos e excluiria o Euriquinho do quadro de sócios e do quadro de grande benemérito, porque está querendo tumultuar uma gestão ótima. E eu vou mostrar aqui o que ele falou, tá? Do Mina, para vocês verem o quão ridículo esse cara é, tá? Não pode. Simples. Eu tô acreditando. Porque você fala que o cara não pode confiar na tua própria informação. Imagina se eu chego aqui para vocês e falo, ó, vocês não podem confiar no que eu tô falando. Ah, vai a merda, né? Eu nunca vou falar isso. Imagina, vocês perguntam aqui na live, qual que é a fonte? Eu não tenho. Ah, pode confiar na tua informação, Temer? Não pode. Vocês têm que acreditar. Aí depois ele fala isso aqui. Não. Nada interno do Vasco. Mas eu tô confiante. Vamos ver se vai dar certo. Sabe aquela frase, voz da minha cabeça? Eu acho que é isso aí. O Euriquinho não tá errado. Tá errado quem soltou ele do sanatório, né? E depois o bonitão... Eu não vou mostrar tudo aqui, tá? Eu vou mostrar por último esse aqui. Não depende de mim, né? Depende deles. Depende deles terem a coragem de mudar o Vasco dos últimos anos. Mas eu sei, eu entendo que é difícil. Meu pai também teve essa oportunidade e não fez. Campelo teve essa oportunidade e não fez. Roberto teve essa oportunidade e não fez. Salgado teve essa oportunidade e não fez. E eu entendo que é difícil, as pessoas em volta atrapalham, mas um dia alguém no Vasco vai ter a coragem. Se eu tivesse sido eleito, você pode ter certeza que eu teria coragem de fazer. Primeiramente, ninguém está atrapalhando nada. Quem está atrapalhando é você. Segundo, o Pedrinho tem uma coragem desgramada. Tem um peito do caramba. Por quê? Olha tudo que ele fez e você não teria peito para fazer isso, Euriquinho. Agora, quem está querendo tumultuar tudo no Vasco é você, porque o Vasco está numa boa fase, o Vasco está num momento maravilhoso e você vem tumultuar. Você atrapalha até o nosso trabalho dos jornalistas. Por quê, Euriquinho? Porque o nome do zagueiro seria revelado, né, na quarta-feira de noite. E você, Euriquinho, com essa palhaçada que você fez, fechou a boca de todo mundo, tá? Hoje só, então ficamos aí na quarta e na quinta sem receber nenhuma informação, só hoje de manhã que eu consegui alguma coisa, só hoje de manhã que eu consegui alguma informação, mas mesmo assim está muito escasso e foi da parte da SAF. Sobre contratações, a gente não está recebendo quase nada de informação, justamente por conta dessa palhaçada do Euriquinho, tá? Agora fica todo mundo com medo, né? Porra, se vazou alguma coisa, não sei o quê. E não foi fonte interna do Vasco, isso mostra que ele só inventou e tudo isso. Ou ele falou com o mendigo na rua, o mendigo falou que o Mina vinha e o Euriquinho tá soltando a fonte dele, deve ser essa, né? Mas vamos voltar aqui, já deu de bater no Euriquinho, ele próprio se degrada, né? Degrada, porque ele degrada a imagem até do pai dele, pra você ver como é que o caráter da pessoa é. Bom, vamos lá, vamos falar agora da venda da SAF do Vasco. Pedrinho e Kenneth King já chegaram a um consenso, tá? Em algumas partes. Inclusive, a principal delas foi a suspensão da ação que vai correr na FGV por 90 dias, tá? A ação que correria na Fundação Getúlio Vargas determinaria quem seria o dono da SAF, tá? Porém, desde a saída da 777, porque ela decretou falência, e a
quando a ACAP assumiu, tá? Então, quando a ACAP tomou o controle, Pedrinho e Kenneth King tiveram uma relação maravilhosa. Até agora estão concordando em tudo, as concessões que um fez e o outro também fez, estão entrando em consensos, então tá uma relação muito bacana entre Pedrinho e Kenneth King, tá? Por isso eles suspenderam a ação, porque, além de todo o consenso, eles também já acharam um comprador em comum. E detalhe, as negociações com esse comprador iniciaram-se nessa semana. Então, provavelmente, semana que vem, a gente pode ter aí uma revelação de quem é essa pessoa, tá? Até onde eu sei, não é o Todd Bowley, que é o dono do Chelsea. Parece que ele não quer investir no Brasil nesse momento, não só no Brasil, na América do Sul. Ele está visando hoje mais a Arábia Saudita, que vai ser a Copa de 2030, vai ser lá. Então, hoje ele visa mais a Arábia Saudita do que o futebol sul-americano. Mas, assim, futebol é momento, tá? Tudo é momento, tá? Então, pode ser que daqui a 2 anos ele queira investir no Brasil. Mas as informações que eu recebi hoje são de que ele não quer investir no Brasil, tá? As informações que eu recebi lá da Inglaterra, lá de Barcelona, as informações que eu recebi até de dentro do Vasco são de que o Todd Bowley não tem contatos com o Vasco, tá? Então a gente vai ficar aí de olho, parece que é um fundo árabe que vai estar negociando nesse momento. Esse tal fundo árabe já tinha negociações com a 777 para a compra do Vasco. Depois de todo o imbróglio judicial, eles começaram a conversar com o Pedrinho e parece que ACAP e Pedrinho se acertaram aí e quiseram ambos conversar com esse fundo árabe. As negociações agora estão muito embrionárias, tá? Não tem nada muito avançado. 90 dias aí pode acontecer muita coisa, mas nesse momento o fundo árabe parece que é o principal interessado na compra do Vasco e quem está mais à frente na compra do Vasco. Então tem essa questão toda, tem muita possibilidade de acontecer, mas lógico, agora vai ter que conversar o Pedrinho junto com esse novo fundo, aquele contrato da 777 será rasgado, jogado fora e reformulado completamente, e agora o Pedrinho vai impor as vontades dele, vai ouvir as contrapropostas, mas algumas coisas o Pedrinho não vai abrir mão. Primeiro, ter voz ativa na SAF, tá? Poder palpitar e poder também fazer parte das escolhas de contratação, do destino do futebol do Vasco. Outra coisa que o Pedrinho quer colocar em contrato, tá? Ele quer colocar no contrato que o Vasco brigue por coisas grandes e vai colocar cláusulas para isso. Então vai sentar com o Sheik árabe lá e vai falar, o que você quer para o Vasco? Eu quero o Vasco campeão da Libertadores em 3 anos. Se em 3 anos o Vasco não estiver nem disputando Libertadores, brigando para não cair, pode acontecer 2 coisas nas cláusulas. Ou o Sheik vai perder uma porcentagem do Vasco, deixando 51% pro Vasco, ou ele vai pagar uma multa muito alta e o Pedrinho vai usar esse dinheiro para reformular o Vasco, para colocar o Vasco aí nos eixos. Então, é uma coisa que o Pedrinho quer colocar em contrato, mas, lógico, tudo isso tem que ser aceito, conversado, e é uma negociação que vai demorar um tempinho. A esperança é que em 90 dias, tanto o Kennedy King quanto o Pedrinho esperam que em 90 dias esteja tudo resolvido e que esteja tudo pronto para a venda do Vasco ser feita para o novo investidor. E tomara, cara, que seja um sheik árabe que tenha a pretensão de fazer o Vasco ganhar títulos. Eu confio muito no Pedrinho. Até o momento ele tem mostrado muita seriedade e vontade de fazer o Vasco dar certo. Tomara que ele venda para um cara sério, para uma empresa séria que realmente tenha dinheiro e não maracutaia. Mas se vender para uma maracutaia, a gente vai ser aqui, a gente vai falar, tá? Vai falar e não vamos passar pano para ninguém. Vamos falar de Michael, gente? Inclusive, acabaram de mandar aqui no grupo do TM News e eu vou ter que discordar com quem mandou isso depois. Inclusive, no vídeo eu vou falar agora, né? Eu vou falar e vou mandar lá no grupo do TM News, porque falaram uma coisa aqui que o Al Hilal avisou nos bastidores que topa facilitar a saída do Michael no dia 13 de agosto, depois da Supertaça Saudita, tá? Primeira coisa, eles pediriam aí 8 milhões de euros. Vamos começar por esse ponto, tá? O Vasco não vai gastar 8 milhões de euros para contratar ninguém. O Vasco não tem esse dinheiro. Primeira coisa é essa, tá? O Vasco não tem dinheiro para contratar nesse momento. Hoje, como eu já falei aqui, o Vasco não vai contratar. O Vasco vai buscar oportunidades de mercado. Então, se fosse para o Michael pegar e rescindir o contrato para vir para o Vasco, ok, não vai ser isso que vai acontecer, tá? O Michael, eu fui procurar saber, não tem nada com o Vasco, tá? O Michael não tem nada com o Vasco.
Eu conversei hoje de manhã com meu amigo Júlio Miguel Neto, do Rubro News, e ele falou que o Flamengo chegou a procurar o jogador, tá? Porém, o Al Hilal, junto com o Jorge Jesus, brecaram a saída do jogador, tá? Porque ainda não conseguiram encontrar um substituto para ele. Ele pode ser liberado, sim, tá? Mas nesse momento, como não encontraram um substituto, não contrataram um substituto para o Michael ainda, o Michael está com a saída brecada. O JJ e o Al Hilal brecaram a saída do jogador, tá? Lembrando que eles conversam com o Vitor Roque. O Vitor Roque pode ir ao Al Hilal caso, tá? Caso aí o Barcelona também libere. Então tem muita coisa aí para acontecer, tá? Porém, até onde eu consegui descobrir, não tem nada de negociações entre Vasco e Michael, Vasco e Al Hilal. O Vasco não foi atrás do Michael. Conversei com o Julinho, esse eu posso falar, né? Porque também tenho que dar os créditos às informações que ele me passa quando a gente conversa. Cara super de boa, cara super do bem, é flamenguista. Nem todo mundo é perfeito, mas Julinho, te amo, irmão. O canal dele tá bombando, mais de 100 mil seguidores. Parabéns aí pelo trabalho. Vai ser papai agora. Fiquei muito feliz de saber. E ele passou também a parte do Flamengo para mim, tá? Então o Flamengo tem a vontade de contratar o Michael, mas o principal alvo do Flamengo nessa janela é o Claudinho, que também está sendo brecado. O Claudinho é a obsessão do Flamengo, mas o Flamengo não descarta uma contratação do Michael se tiver a oportunidade. Porém, o Michael não tem nada com o Vasco, tá? O Flamengo já procurou o jogador e o Al Hilal brecou a saída dele. E se o Vitor Roque vier, aí sim, se o Vitor Roque for para o Al Hilal, aí sim tem a possibilidade do Michael sair. Mas o Vasco, até o momento, não entrou em contato com o Al Hilal para contratar o jogador. Tá? Mais uma informação exclusiva do TM News que a gente traz aqui. Então, nesse momento, Michael não sai do Al Hilal. Se vier a contratação do Vitor Roque, o Vasco, por enquanto, não tem nenhum contato. O Flamengo e o Cruzeiro estão na frente do Vasco. Tá? Então, as informações são essas, galera. Peço para vocês, de novo, que deixem o like, solta o dedo no like, se inscreve no canal, que isso é muito importante, ajuda muito a gente a continuar crescendo. E hoje, 6h30, a gente volta com mais informações na live das 6h30 com mais TM News. Um grande abraço, deixa o like, se inscreve no canal e hoje, 6h30, estamos de volta com mais TM News.